Oi, pessoal, boa noite. Tudo bom? Jesus abençoe a todos envolva em muita paz. Sejam bem-vindos. Vamos começar, né? O nosso estudo da noite de hoje, dia 10 de janeiro de 2023. Então vamos lá, né, pessoal? Vamos começar fazendo uma prece, preparando o nosso ambiente, relaxando onde estamos acomodados, distensionando o corpo, respirando profundamente e mentalizando uma luz bem bonita nos envolvendo neste momento. Mentalizemos nosso campo vital, a nossa psicosfera, iluminada, radiante, nos protegendo, nos unindo a todos, porque estamos todos ligados, todos conectados nessa frequência de amor, de paz, de fraternidade, e junto também com os espíritos amigos, que também formam essa grande corrente do bem, essa corrente de amor, nos envolvendo os lares, nos envolvendo os corpos, as almas, envolvendo também os espíritos necessitados, que se colocam em torno deste estudo todas as noites para também se fortalecerem perante a nova realidade que descortinam. Ajuda-nos, Senhor Jesus, mais uma vez a compreender, a utilizarmos do bom senso, do discernimento, a utilizarmos da lucidez, da clareza, para nos fazermos compreendidos e para compreendermos também. Que os bons espíritos nos intuam, nos envolvam e protejam, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal, boa noite a todos. Alexandre Camargo falando. Nós estamos aqui na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, fazendo todos os dias, né, de segunda, terça, quinta e sexta às 20 horas. A gente está aqui fazendo o estudo da doutrina espírita, tá? Então, você é convidado nosso, seja bem-vindo. Quem está chegando hoje, né? É um estudo que não se destina apenas a transmitir informações, mas a de buscar soluções saudáveis, terapêuticas para nós, para que a gente possa se harmonizar perante a vida, né? Melhorando a nossa qualidade de existência. Confiemos na ajuda que estamos recebendo, que é muito grande. Os espíritos estão aqui conosco, nos nossos lares, em torno de nós, onde estejamos. Mesmo as pessoas que estão ouvindo os estudos gravados, né, nas várias plataformas que é colocado, então todos também estão sendo amparados, tá? Basta que se coloquem numa atitude receptiva, pedindo o auxílio do alto, e todos receberão certamente aquilo que necessitam, tá? Então vamos lá, né, pessoal? Nós vamos dar continuidade ao estudo no livro Os Mensageiros, do Espírito André Luiz, através da mediunidade Francisco Cândido Xavier. É o 14º dia de estudo deste livro, né? Estamos no capítulo 8, o desastre de Acelino, né? E neste capítulo nós encontramos ainda o André Luiz e o Vicente estudando, né? O André Luiz, um médico, né? Que é o que escreve o livro, através do Chico Xavier, contando a sua adaptação ao plano espiritual, seus aprendizados. Ele está junto com outro médico chamado Vicente. E os dois estão fazendo um curso de preparação, né, de mensageiros, preparação de pessoal para a assistência aos necessitados, tanto nas regiões inferiores em torno do planeta, quanto nas regiões materiais aqui, inclusive quando reencarnam, para trabalharem como médiuns, para trabalharem como doutrinadores,
né, como pessoas mais especializadas no campo do espírito, seja onde for, certamente, né? Então nós estamos vendo aqui alguns casos de pessoas que não foram bem sucedidas no campo material, né, que vieram com programação para serem mensageiros do bem e se desviaram, tá? Então nós estamos vendo aqui o desastre de Acelino. O Acelino veio com toda a preparação também, né? Ele veio com todas os cuidados, recebeu todo o apoio de nosso lar, né? Recebeu toda a informação, toda a preparação, fez promessas. E promessa não é de fazer promessa, que a pessoa faz aqui na Terra, né? Ah, se me der isso, eu dou aquilo, né? Aquelas barganhas, né? Mas ele prometeu fidelidade à tarefa que ele assumiu, né? Então ele veio com toda a assistência para trabalhar. Só que, mesmo tendo vindo com várias faculdades mediúnicas, acabou sendo bem aceito num grupo espírita, né? A sua função como médium era uma função determinante para o sucesso das reuniões que estavam sendo feitas numa determinada casa espírita. O pessoal estava muito feliz com o trabalho dele, mas aí, passando dificuldades que já eram previstas no campo econômico, ele resolveu, ele mesmo resolver os seus problemas econômicos. Ele sabia que no começo ele iria ter dificuldades e depois, mais tarde, ele receberia muita ajuda nesse campo, facilitando um pouco mais a sua caminhada. Mas ele não quis esperar a ajuda do alto e resolveu ele mesmo decidir, né, novos rumos, vamos dizer assim, para a sua parte financeira. O problema é que ele resolveu fazer isso usando a mediunidade. O que para os espíritos é um crime grave. Vender, né, as energias espirituais, né, é um crime grave, eles chamam de simonia, que é a venda dos bens do espírito, né? E a pessoa, o médium que entra por esse caminho está sujeito a muitas amarguras, a muitas decepções, a muitas frustrações, tanto na matéria quanto no plano espiritual, tá? Então vamos ver o que aconteceu com ele, né? O último parágrafo que a gente analisou foi isso aqui, né? Agarrei ao interesse inferior e fixei meu ponto de vista. Ficaria definitivamente por conta dos consulentes. As pessoas que iam fazer consulta com ele, né? As pessoas que iam buscar a opinião dos espíritos, iam buscar soluções através das consultas com o médium fulano, no caso aqui o Acelino, né? Arbitrei o preço das consultas com bonificações especiais aos pobres e desvalidos da sorte, e meu consultório encheu-se de gente, né? As pessoas que gostam da consulta aos espíritos para resolver variados problemas que elas mesmas poderiam resolver, né? Mas buscam as pessoas que se prestam a esse trabalho remunerado, vamos dizer assim, né? Até quando não fosse remunerado, nós precisaríamos tomar cuidado. Fala, Alexandre, mas eu tenho um médium lá que não é remunerado, né? Mas mesmo assim é preciso tomar cuidado. Porque muitas vezes nós somos invigilantes. Por quê? Porque queremos transferir responsabilidades para os espíritos, responsabilidades que cabem a nós, decisões que cabem a nós. E a gente quer o aval dos espíritos para coisas que nós resolveríamos com inteligência, com bom senso, com discernimento, com estudo, que é o que os espíritos querem que a gente faça. Alexandre, mas tem espírito que dá. Tem espírito que fala o que a pessoa tem que fazer, tem espírito que fala, vende, compra, casa, não casa, descasa, né?
Então, e como é que fica? Os espíritos não fazem isso? Eles não dão palpite? Os espíritos palpiteiros dão, né? Os espíritos que gostam de manipular dão. Os espíritos que querem ter o poder sobre as pessoas para manipulá-las, para dominar o livre-arbítrio delas, fazem exatamente isso. E tem legiões em torno delas para ouvirem o que elas devem fazer. O que o guia vai falar porque eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Vou procurar no guia. Eu tinha que procurar o guia da minha consciência, né? O que eu tenho que fazer, meu Deus do céu? Vai lá correndo lá pro médium, porque tem que saber o que tem que fazer. Nós temos que aprender a consultar a nossa consciência. Consultar a nossa inteligência, a nossa cultura, o nosso entendimento. Ah, Alexandre, mas eu não tenho muita inteligência, não tenho muita cultura. Então adquira. Estude. Estude, exercite, aprenda. Entendeu? E não apenas transferir responsabilidades para os espíritos. Tá? Certo, pessoal? Então vamos lá. Feito esse preâmbulo aí, né? Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e soluções de negócios materiais. Grande número de famílias abastadas tomou-me por conselheiro habitual para todos os problemas da vida. É o que acontece. É o que acontece. Se você se colocar nessa posição, se você como médium se colocar disponível àqueles que queiram pagar, que queiram comprar as diretrizes dos espíritos, vai aparecer de tudo. Vai aparecer de tudo. Tudo que você imaginar vai aparecer. As coisas mais absurdas vão aparecer. As coisas mais mesquinhas vão aparecer. Os interesses mais inferiores vão aparecer. Né? Então, interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas. E aí os espíritos têm, a gente já conversou sobre isso, a questão da cura, a questão da melhora física, o que eu tenho, o que eu tenho que fazer, né? Os espíritos podem me curar. Então, há um grande interesse na melhora do corpo. É justo a gente buscar a melhora do corpo, usando os recursos que a gente tem. Mas mais justo ainda é nós buscarmos a melhora da alma. Porque frequentemente o corpo está padecendo por causa das dificuldades da alma. Todos nós. Muitas pessoas procuram a casa espírita querendo a cura para determinados problemas. Poucas estão dispostas a renovarem concepções, pensamentos, sentimentos, atitudes, baseados em algo mais saudável. Elas querem uma cura de fora para dentro, mas não querem a cura de dentro para fora. São pessoas que estão à cata de interesses, frequentemente interesses inferiores, mesquinhos, e elas querem usar os espíritos para isso, assim como elas usam qualquer outra coisa na matéria. Agora elas querem usar o plano espiritual para conseguir riquezas, para conseguir vantagens, né? Que coloquem elas em condição melhor do que o outro, do que os outros. Certo? Ok, pessoal? Então, pessoas que queriam melhoras físicas, soluções de negócios materiais. Ixi, entrar nessa área, o que mais vai ter gente com problema financeiro. Eu vim aqui buscar ajuda dos espíritos para resolver meu problema financeiro. Eu não quero entender os processos obsessivos que eu estou passando e os débitos que eu trago e a necessidade de melhoria para desfazer a obsessão. Eu quero simplesmente resolver o meu problema financeiro. Não importa de onde que está vindo, não importa por que está existindo, né? Grande número de famílias abastadas
tomou-me por conselheiro habitual. Né? Isso é muito comum. Pessoas que têm bastante dinheiro estão acostumadas a comprar, vender, né? Pessoas e consciências e negócios e bens. Acham que tudo pode ser comprado pelo dinheiro e de repente acham um médium que pode ser comprado com dinheiro. Olha que beleza. Achei um médium, né? Que pode ser comprado com dinheiro. Né? Então, acaba virando o conselheiro habitual dessas famílias abastadas, que não fazem nada. É que nem os reis antigos aí, que tinham lá o feiticeiro, tinham lá os magos, os conselheiros, às vezes com poderes místicos ou não, né? As feiticeiras, né? Parece que continua do mesmo jeito, né? De certo modo, né? As pessoas continuam querendo vantagens, querendo agora usar os espíritos para isso, né? E fazer trabalhos, e mexer com energias. E tem muitos espíritos que aceitam fazer isso, porque são espíritos também gananciosos. São espíritos também materializados. Né? São espíritos que estão acostumados com esse comércio de baixo nível, em que as pessoas não aceitam as imposições da vida. Elas querem elas se impor sobre a vida. Elas não aceitam que alguém não goste delas. E por isso não queira namorar com elas, não queira casar com elas. Elas querem impor a sua vontade e que os espíritos tragam a pessoa para mim. Porque eu quero a pessoa. Certo? Não são pessoas que querem se ajustar à vida, querem que a vida se ajuste a elas. É aquela vontade de controlar, de dominar a parte afetiva, de dominar a parte econômica, de dominar a parte da saúde. Tudo tem que ser do jeito que eu quero. Então eu faço tudo o que for preciso, pago o que for preciso, mexo com os espíritos que for preciso para que seja do jeito que eu quero. Não é assim? Não é esse o fundo? Não é essa... Não é isso que está nas entrelinhas do que a gente está falando? É isso. Né? Eu não aceito a vontade do outro. Eu não aceito o livre-arbítrio do outro. Eu quero o que eu quero e eu me imponho para ter o que eu quero. Até que a vida, através de inúmeros sofrimentos, vai demonstrando para a pessoa que não é assim. Então a vida vai fazendo a pessoa se curvar para que seja mais humilde. Geralmente é a dor que faz isso. Geralmente são os sofrimentos que fazem isso e demonstram para a pessoa que não, Deus não vai se curvar a nós. Nós é que temos que aprender a nos curvar às imposições da vida, às leis divinas, né? E quando a conta vem, né, Rocilda? Exatamente. Ali são as que mais sofrem, exatamente. Por isso, pessoal, que é uma das coisas que a gente mais precisa aprender, né? A lidar com a nossa rebeldia, lidar com a nossa sede de dominação, de controle, né? Porque isso é muito forte ainda no ser humano. É fonte de muitos males, essa necessidade de nós nos impormos à vida, às pessoas e tudo mais. Então, um pouco de humildade faz bem, um pouco de nós voltarmos para nós mesmos, aprendemos a nos controlar, aprendemos a nos conhecer, aprendemos a respeitar as leis da vida, respeitar o livre-arbítrio alheio, a respeitar a vontade divina nas circunstâncias naturais da existência. E não queremos mobilizar forças espirituais para que tudo seja como eu quero. Eu posso estar querendo errado. É preciso humildade para a gente refletir sobre isso. Eu posso estar querendo errado. Entendeu? Então, é sempre importante a gente deixar uma margem, né, para que a vida haja, para que Deus haja na nossa vida. E nos mostre, daqui a pouco passa alguns anos, você vê, puxa, ainda bem que eu
Ainda bem que eu não tive aquilo, ainda bem que eu não fui por aquele caminho. Ainda bem que a vida me mostrou que não era por aí, que não era a melhor pessoa. Tá? Então é bom a gente ir com cuidado, né? Porque senão a gente acaba atraindo coisas até que a gente não precisava, né? Certo? Então vamos lá. As lições de espiritualidade superior, a confraternização amiga, o serviço redentor do Evangelho, as preleções dos hemisférios divinos ficaram à distância. Porque tudo isso aqui era o trabalho que ele fazia no centro. As reuniões públicas, palestra, passe, né? A conversa amiga com as pessoas, o desinteresse econômico, né? Só o interesse de ajudar, de ser útil, de servir, né? De melhorar como pessoa, né? O evangelho, a importância da simplicidade do evangelho, né? Da acessibilidade do evangelho a todas as pessoas, mesmo as que não possam pagar, né? Que não precisa pagar para ter acesso às reuniões, né? Aos cursos, pelo menos na casa espírita, né? Certo, pessoal? Então, tudo isso ficou para trás. O contato cristalino com os espíritos, na base única da caridade, na base única da fraternidade, do intercâmbio, né? Puro e simples com os espíritos. Tudo isso ficou para trás, tá? Não mais a escola da virtude, do amor fraternal, da edificação superior, e sim a consulta comercial, as ligações humanas, legais ou criminosas, porque aparece de tudo, que aparece de tudo, né? E buscando auxílio nos espíritos, mas aparece de tudo, né? Então, é aquela coisa pura e simples, né? Da vivência do evangelho, da busca do auxílio mútuo e tal, da casa espírita foi sendo deixada de lado e foi sendo substituída pelas preocupações eminentemente comerciais, as ligações, os vínculos baseados em preocupações legais ou ilegais. Vocês percebem a mudança de vibração que vai havendo? E a mudança de companhias espirituais, porque elas vão sendo substituídas. Aqueles espíritos que auxiliavam o trabalho do médium na casa espírita já não conseguem ter mais o mesmo acesso ao médium, porque ele começa a se rodear de espíritos de baixa condição. Tá? Ok? Os caprichos apaixonados, os casos de polícia e todo um cortejo de misérias da humanidade, em suas experiências menos dignas, transformara-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava, o Acelino, né? Que é ele que está contando aqui. Estão vendo? Ó, os caprichos apaixonados. Eu quero porque eu quero, eu não aceito que eu vou perder aquele processo judicial, eu vou perder aquela pessoa, aquele casamento, eu vou perder aquele bem. Eu não aceito. Os caprichos apaixonados, as birras, né? Os casos de polícia, né? Aqueles rolos, né? Aqueles rolos intermináveis, problemas familiares, problemas de herança, problemas de polícia, de justiça, todas as misérias da humanidade e os conflitos dos grupos aí nas suas experiências menos dignas. Tudo isso agora fazia parte da faixa de consulentes que, que estava ali em torno do Acelino. Certo, pessoal? Tá ficando claro? Ok? Faz sentido para vocês? Ok? Por isso que ele fala, né? Transformada-se completamente a paisagem espiritual que me rodeava. Por uma escolha dele. Por uma escolha dele.
Ah, Alexandre, culpa dos espíritos? Não é culpa dos espíritos. Os espíritos estão respondendo, os espíritos de baixa condição estão respondendo aos apelos dele. Ele quis se vender, ele quis vender da sua mediunidade, e os espíritos quiseram aproveitar, os espíritos inferiores, assim como os encarnados também quiseram aproveitar. Né? Tá? Isso aqui é um alerta, né? Como todos os casos aqui são alertas. Tá? São alertas. As pessoas não gostam muito de ouvir isso. Né? Não tem muito ibope esse tipo de alerta. Até porque as pessoas falam, não, porque eu quero, eu gosto de ir lá consultar, ele sempre acerta o que eu tenho que fazer, não sei o quê. E não quer parar para estudar, para repensar esse tipo de questão. Tanto os que estão funcionando como médiums, nas variadas vertentes que quiserem ir, quanto aqueles que querem consultar. Não querem parar para pensar se está certo, se está errado. Entendeu? Só vai ver depois, né? Depois os resultados, né? Então isso não dá muito ibope. A força de me cercar de pessoas criminosas por questões de ganho sistemático, as baixas correntes mentais dos inquietos clientes acercaram-se em sombria cadeia psíquica. Né? Então, acha, mas ele não estava tentando ajudar? Ele estava tentando ganhar dinheiro, né? Né? Usando as faculdades, né? E o ajudar era de uma forma inconveniente, né? Porque a gente se envolver com as tramas das pessoas, a gente se envolver com as atitudes criminosas das pessoas, com as ambições desmedidas delas, a gente fazer parte dos desajustes delas não significa ajudá-las. Significa desajudar a nós, nos envolvendo em coisas que pertencem a elas. O que a gente poderia, sob a luz da doutrina espírita, sob a luz do evangelho, dentro da casa espírita ou fora da casa espírita, o que nós poderíamos é ajudá-las a refletirem sobre o que elas estão fazendo com a vida delas. O que o evangelho nos ensina? O que o espiritismo nos ensina? O que atrai de coisas negativas certas condutas, certos desejos, certas iniciativas das pessoas, certos sentimentos cultivados? Essa é a função da doutrina espírita. Analisar maduramente, né, o que é bom ou não para nós, em termos de discernir conforme os resultados que advirão das nossas atitudes, não é? É isso que Jesus nos trouxe no seu evangelho, isso que o Espiritismo nos ensina. Tudo que a gente faz todo dia aqui é aprender a discernir entre o bem e o mal, o certo e errado, o justo e o injusto, o saudável e o patológico, para que a gente saiba se conduzir. Eu não vou fazer por vocês o que é o dever de vocês, vocês também não vão fazer por mim o que é o meu dever. Mas todos nós podemos conversar e refletir sobre o que é mais saudável, o que é mais correto, o que é mais justo, mais ético, não é? Essa é a nossa função, certo? Ok? Então, quando a gente começa a palpitar, né? E começa a ter um domínio, né? Sobre as pessoas, o que elas têm que fazer ou não têm que fazer, a gente pode ajudá-las a refletir as possibilidades dos acertos, dos erros, dos caminhos, mas as pessoas que cabem decidir o que elas vão fazer, né? Então ele acabou se cercando dessa cadeia psíquica sombria, densa, obscura, né? Que é as pessoas, né? Que né, passarinho que dorme com morcego acorda de cabeça para baixo. Né? Se a gente fica muito analisando a lama, se a gente fica muito revirando a lama, o que acontece com a gente?
A gente acorda, a gente sai desse processo totalmente enlameado, não é? Se nós gastamos o nosso tempo revirando a lama, nós acabamos totalmente enlameados, né? Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Você vê como está caindo, né? A vibração está caindo, não é? O modo dele expressar, dele entender as coisas. Cheguei ao crime de zombar do Evangelho de Nosso Senhor Jesus. Esquecido de que os negócios delituosos dos homens de consciência viciada contam igualmente com entidades perniciosas que se interessam por eles nos planos invisíveis. Então, se a gente começa a tratar do Evangelho de forma delituosa, de forma equivocada, distorcida, tentando usar a religião para os ganhos pessoais, distorcendo as palavras de Jesus, distorcendo os princípios religiosos, né? Isso é delituoso, isso é criminoso. E as entidades inferiores gostam de pessoas que fazem isso. Fala, aquela pessoa ali, eu estou interessado nela, as entidades inferiores, né? Eu estou interessado naquela pessoa ali, porque aquela pessoa ali, ela vai ajudar a gente. Aquela pessoa ali, ela está falando coisas que nos agradam. Está falando coisas que são boas para nós. Está zombando de Jesus, está falando contra a religião, né? Está falando um monte de coisa aí, a favor do aborto, a favor disso, a favor daquilo. Essa pessoa é boa. Essa pessoa aqui nós vamos usar. Vamos usar bem. Entendeu? Então a gente precisa tomar cuidado o que a gente propaga, né? O que a gente compra e reproduz em termos de discurso, né? Porque nós podemos estar sofrendo o interesse das entidades que querem aproveitar da nossa fala, né? Tá? E das nossas atitudes, né? Então, aqui está dizendo, as pessoas que agem dessa forma delituosa, elas têm um interesse de espíritos nos planos invisíveis, de espíritos inferiores, né? E transformei a mediunidade em fontes de palpites materiais e baixos avisos. Né? Resumo da ópera aqui, né? Transformei a mediunidade em fonte de palpites materiais e baixos avisos. Cuidado, hein? O teu irmão lá, o teu primo, ele tá de olho nos teus bens, ele tá de olho na tua mulher, não sei o quê. Pode até ser que esteja mesmo. Mas não é coisa que o médium tem que estar focado se um tá pensando em trair o outro tá pensando em roubar o outro tá pensando em passar rasteira. Não é o papel do médium ficar alertando as pessoas. Esses palpites, esses avisos de baixa, né, esses baixos avisos, isso aí são as questões humanas que nós temos que resolver. Cada um de nós tem que saber com quem anda, tem que saber, né, do seu casamento, dos seus negócios. Não é coisa que o médium tem que se envolver. Botando fogo na fogueira, né, Maria Cléia? Né? Você imagina, né? Imagina se os espíritos na reunião mediúnica lá começassem a falar, cuidado, hein, você aí, você tá fazendo tal coisa, não sei o quê. E você, hein, você não sei o que lá, tá de olho, não sei quem. Já pensou? Se os espíritos amigos começassem a dar esse tipo de palpite nas reuniões mediúnicas, o que viraria o centro?
Você tá com inveja porque o outro tem, porque o outro não sei o quê. Né? Nossa Senhora. Vai virar um fuzuê, né? Por isso que não é assim que os espíritos amigos fazem. Eles agem com profunda educação, profundo tato psicológico, mesmo que seja um espírito simples, de boa vontade, mas são profundamente cuidadosos, conscientes, né? Cuidam muito do que vão falar para nós. Não fica jogando um contra os outros, nem dando palpite o que deve fazer no centro. Você vai vender, você vai fazer pastelada, pizzada, feijoada, você vai fazer festa junina, né? Os espíritos deixam o que as pessoas quiserem fazer, como é que vai manter o centro materialmente, são decisões nossas. Então os espíritos respeitam, simplesmente nos estimulam ao bem, nos estimulam à fraternidade, nos estimulam à compreensão, ao perdão mútuo, ao trabalho incansável na caridade, no estudo, na divulgação. Né, Lia? Eles colaboram sem se envolver diretamente. Lógico que sempre nos ajudam, todas as nossas iniciativas no bem, né? Eles sempre nos ajudam em tudo, silenciosamente, né? Mas é, respeitando o nosso livre-arbítrio, sempre, 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 tá? Então, aqui a gente está vendo, né, a diferença, né, o que virou a vida do Acelino, né? Ele está confessando, ele está, né, dando um testemunho ali para o André Luiz e para o Vicente como é que foi a vida dele, né? Ele está explicando lá como é que foi. Certo, vamos lá. Nesse momento, os olhos do narrador cobriram-se de súbita vermelhidão, estampando-se-lhe fundo horror nas pupilas, como se estivesse revivendo atrozes dilacerações. Né? Quer dizer, estava narrando, mas ele entrou num conteúdo, a recordação, né? A recordação do que ele estava falando despertou ao mesmo tempo que ele sofreu, os resultados do que ele semeou, que ele ainda trazia gravado dentro dele os conteúdos afligentes que ele passou depois, né? O horror que ele viveu após o seu desvio, né? A Tânia colocou, né? Minha esposa colocou, se um espírito tiver esse tipo de conduta, é um espírito bem ignorante e cabe ao médium impedir esse tipo de comportamento. Exatamente. Né? Por isso que nas reuniões mediúnicas, uma das coisas mais importantes é o discernimento dos médiuns sobre o que devem falar ou não. Nenhum médium vai se prestar a ficar, mesmo que o espírito queira. Tem espíritos que querem falar, espíritos levianos, espíritos inferiores ou obsessores, que querem se aproveitar de certos médiuns para expor a vida de um ou de outro que está ali participando, né? Outros médiuns, outros participantes. Mas o médium que está percebendo esse espírito, ele percebe antes de falar o que o espírito está pensando em dizer. E aí o médium não fala. Faz parte da educação mediúnica. Faz parte do equilíbrio, do discernimento, do filtro do médium. Se ele percebe que vai falar uma coisa que expõe, pode ser verdade, pode não ser. Pode ser uma calúnia espiritual. Né? De qualquer jeito, vai expor um outro trabalhador, vai expor um doutrinador, vai expor uma pessoa, né, que está se tratando ali. Não. O médium controla e não fala aquilo. Filtra para não expor ninguém, a intimidade de ninguém e nada que venha a ser tido como algo ruim,
Entendeu? Então é assim que um médium bem educado, ele tem que filtrar o que ele vai falar. Ele dar comunicação de espírito necessitado é uma coisa, ele vai demonstrar necessidade, revolta e tudo mais, a contrariedade do espírito, os argumentos do espírito, mas se ele percebe que no meio disso tem um algo ali que expõe, né, a vida de alguém ali de uma forma inconveniente, ele simplesmente não fala, ele filtra, tá? A Sandra colocou aqui, mesmo o médium inconsciente, sim, mesmo o médium inconsciente, tá? Por quê? Por uma simples razão, Sandra. O médium que a gente chama de inconsciente, ele está, de certo modo, inconsciente materialmente. Ele não está inconsciente espiritualmente. Ele está ali próximo ao corpo dele. Ele está participando. Ele está controlando o seu corpo. Ah, mas por que que ele não, quando ele volta, ele não lembra de nada? Ele não ficou dormindo? Não, não ficou dormindo. Ele, quando ele volta, ele tem uma amnésia. Ele não se lembra, por um processo neurológico aqui, ele não guarda a exata lembrança do que aconteceu. Mas não que ele não tenha participado da comunicação, inclusive controlando o espírito, controlando a fala do espírito. Certo? Ok? Ok, pessoal. Então, o mesmo médium inconsciente, ele é responsável também pela comunicação que ele dá. Assim explicam os espíritos. Todos os médiuns são responsáveis pela comunicação que eles dão. E aí os exercícios de espiritualização durante a semana, orações, evangelho, estudos, meditação, exercícios de autocontrole, exercícios de autoconhecimento, tudo isso é da nossa responsabilidade também. E tudo isso é instrumento, é recurso que nós utilizamos durante a reunião mediúnica. Então, a pessoa que vai se treinando mais, a pessoa que vai se exercitando nessa evangelização, é um médium que, mesmo que dê comunicação a sofredores muito revoltados, levianos, é um médium que vai estar sob a assessoria, sob o amparo muito mais equilibrado dos espíritos amigos, mesmo que ele dê comunicações de pessoas muito necessitadas. Mas ele tem feito um trabalho de autocontrole, autodomínio, e isso ajuda muito durante o processo de comunicação. Tá? Certo? Ok, pessoal? Eu sei que tem muitos aí que trabalham com mediunidade, com doutrinação, por isso que a gente aprofunda um pouco mais, né? Mas tem outros também que podem vir a trabalhar, então já vai tendo alguns elementos aí, tá? Então a Celina, ele entrou numa crise, assim, os olhos avermelharam, né? Em horror, começou a contemplar quadros, né? Imagens que ele trazia gravados dentro dele, né? Mas a morte chegou, meus amigos, e arrancou-me a fantasia. Prosseguiu mais grave, né? Porque a morte vem e desfaz as nossas fantasias. A gente usa e abusa dos patrimônios da vida, dos recursos que recebemos, de tudo, né? Mas a morte, ela vem para selecionar as boas e as más atitudes, o aproveitamento ou não dos recursos que nos foram dados, né? Desde o instante da grande transição, a ronda escura dos consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites e orientações de natureza inferior. Quer dizer, ele desencarnou, mas o que ele encontrou? Ele encontrou a multidão escura dos consulentes criminosos. Todas aquelas pessoas que tinham morrido já antes dele e que consultavam ele para propósitos inferiores, para
caprichos criminosos, rodeou ele reclamando palpites e orientações de natureza inferior. Ou seja, elas quiseram continuar, se acostumaram, se viciaram em ter os palpites do Acelino e queriam, depois da morte, continuar tendo os palpites dele. Ficou meio aprisionado, exatamente, João Franco. Nós nos enovelamos, no novelo de lã, né? Nós nos enovelamos na teia das nossas próprias criações. Né? Se forem boas, nós nos envolvemos nessas criações positivas. Se forem negativas, nós nos envolvemos nessa teia de energias negativas que vão nos acompanhar onde nós estivermos. Tá? Queriam notícias de cúmplices encarnados, de resultados comerciais, de soluções atinentes a ligações clandestinas. São alienados mentais, são doentes do espírito, que já na Terra já demonstrava a sua patologia, já demonstrava a sua fixação neurótica ou psicótica em torno de acontecimentos e pessoas e desejos inferiores e caprichos, já eram doentes do espírito na Terra. Entendeu? E continuavam doentes, alienados mentais, alienados perante as leis divinas, que não levavam as leis divinas em consideração. O que importava era o império do eu, o império dos caprichos do ego, certo? E continuam no plano espiritual, alienadas nas regiões inferiores, fixadas no seu próprio ego, nos seus próprios caprichos, nas suas fixações criminosas. Entendeu? Então, por isso que elas continuaram apenas sendo o que elas eram e ele continuou sendo apenas o que ele era. Entendeu? Colhendo o resultado dos vínculos inferiores que ele criou com essas pessoas. Tá? Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles por sinistros elos mentais, em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Tá vendo? A Maria Elisa, como ele pode ajudar esses espíritos? Ele não pode. Ele poderia, enquanto médium espírita, médium equilibrado, médium evangelizado, ele poderia ajudar, não sei se essas pessoas, mas muitas outras, e se ajudar. Não sei se essas quereriam ser ajudadas por ele na Terra, né? Talvez nem quisessem, né? Enfim, né? Talvez ele atraísse outros grupos de pessoas mais interessadas em auxílio real, em mudança real, e que ele poderia se realizar fazendo bem, orientando as pessoas, baseado no Evangelho, orientando baseado no livre-arbítrio, no discernimento, na compaixão. Aí ele poderia ajudá-las, porque ele estaria ajudando a ele mesmo, se mantendo fiel à sua própria consciência e fiel à programação que ele veio executar. Entendeu? Então aí ele poderia se ajudar, ele se ajudaria, né? Porque ele se manteria bem, equilibrado e bem intuído pelos bons espíritos, que utilizariam ele para dar bons conselhos às pessoas, para consolar as pessoas, entendeu? Para dar diretrizes equilibradas às pessoas. Não interferir no livre-arbítrio, mas auxiliar as pessoas a encontrarem caminhos iluminados. O caminho do estudo, o caminho do trabalho, o caminho do perdão, o caminho do bem. Certo? Então, ele se realizaria e ajudaria uma multidão de espíritos. E aí, após a morte, ele encontraria
certamente essa multidão de pessoas que ele auxiliou, que apareceriam para ele gratas, amorosas, delicadas, fraternas, que ajudariam ele na recuperação dele no plano espiritual, seriam grandes amigos dele, muito gratas, muito felizes, né, por tudo que ele ajudou elas, tal. Mas ele preferiu outro caminho. Ele em busca de facilidades, ele abriu mão, né, de cuidar do patrimônio espiritual dele. Olha aí, ó. Gritei, chorei, implorei, mas estava algemado a eles, né, essas pessoas, por sinistros elos mentais. Agora ele não conseguia de improviso. Ele não conseguia de improviso se desligar dessas pessoas e das demandas infelizes delas, criminosas, caprichosas. Agora ele queria se libertar, mas ele não conseguia fazer isso de improviso. Tanto que ele precisou de 11 anos, né? Ele diz no começo da narrativa, ele precisou de 11 anos no umbral para que ele conseguisse receber auxílio. Entendeu? Ele precisou de 11 anos para ele conseguir respirar um pouco e ter um pouco de se desligar, né? Receber o auxílio que ele precisava. Não porque o auxílio não existisse, mas porque ele criou laços muito fortes com essas pessoas e agora somente a mudança dele que poderia enfraquecer esses laços. Tá? Então precisou de 11 anos para isso. 11 anos de sofrimentos nas regiões inferiores. Né? Em virtude da imprevidência na defesa do meu próprio patrimônio espiritual. Ele trazia um patrimônio espiritual. Ele veio preparado de nosso lar, recebeu os maiores exemplos, informações, cuidados. Olha, cuidado com vender a mediunidade, hein? Você fica longe dessa coisa, da outra, não sei o quê. Você toma cuidado. Deve ter ouvido exemplos de pessoas que caíram, tá? Veio trazendo um patrimônio espiritual, mas ele foi imprevidente na defesa do seu patrimônio espiritual. Foi imprevidente. Abriu as portas para os consulentes que queriam comprar a mediunidade. Né? Durante 11 anos consecutivos espiei, paguei, né, a falta entre eles, entre o remorso e a amargura. Nós não sabemos exatamente como, né? Mas ele ficou ali junto daquelas pessoas, entre o remorso e a amargura. Né? O resultado infeliz, né? Acelino calou-se, parecendo mais comovido, em vista das lágrimas abundantes. Fundamente sensibilizado, Vicente considerou: que é isso? Não se atormente assim. Você não cometeu assassínios, nem alimentou a intenção deliberada de espalhar o mal. A meu ver, você enganou-se também, como tantos de nós. Acelino, porém, enxugou o pranto e respondeu: não fui homicida, nem ladrão vulgar. Não mantive o propósito íntimo de ferir ninguém, nem desrespeitei alheios lares. Mas, indo aos círculos carnais, para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando no crescimento espiritual com Jesus, apenas fiz viciados da crença religiosa e delinquentes ocultos, mutilados da fé e aleijados do pensamento. Tá? Certo, pessoal? Vocês entendem o que ele quer dizer? Ele está querendo dizer assim: eu não fui um criminoso comum que é pego nas leis lá por roubar, por matar, né? Aquele conceito de bem e de mal que a gente falou esses dias atrás aqui, né? A gente acha que está tudo certo se a gente não tiver incluso nas leis criminais aí, né? Então está tudo certo. Mas tem outros crimes que a gente comete contra a gente e contra os outros e
que não aparecem nos códigos. Não obstante, são muito graves para o espírito imortal, né? Então ele diz, ó, eu indo aos círculos carnais para servir as criaturas de Deus, nossos irmãos, auxiliando no crescimento espiritual. Porque, gente, isso é um trabalho muito, muito, muito sério, muito grave, porque todos nós estamos aqui para evoluir. Trabalho, dinheiro, manutenção, família, casa, tudo isso faz parte desse projeto que tem como objetivo máximo a nossa evolução. E lógico, a melhoria do panorama social, né? Melhoria do panorama familiar no nosso entorno, né? Até onde a gente tenha, alcança, né? O impacto, né? Então, é o grande objetivo da nossa vida, a nossa evolução. Tem alguma coisa mais grave do que isso? Né? Quando a gente vem com a missão de trabalhar por ajudar a evolução das pessoas, é o objetivo máximo da existência. Né? Por isso que ele ficou tão chateado, tão triste de ter falhado, né? Por quê? Ele deveria auxiliar no crescimento espiritual com Jesus. Lembrar as pessoas da existência de Jesus, do seu evangelho. Nós estamos necessitando tanto, né? Lembrar dos ensinos de Jesus, lembrar das atitudes do evangelho. Perante o crime, perante as leis, perante tudo. O dinheiro, perante todas as coisas. Perante a família, né? Certo? Então, ao invés de fazer isso, né, de lembrar a existência de Jesus e todo o seu evangelho, porque, gente, o espiritismo é para isso. É para nos elevar, é para nos lembrar Jesus na sua pureza. Né? Colocando mais baixo a questão do dinheiro, mais baixo a questão, as várias outras questões que são acessórias, diante do objetivo máximo que é Jesus, que é o seu evangelho, que é a melhoria espiritual da humanidade, né? A iluminação das pessoas. E aí ele fala assim, olha, eu apenas fiz viciados da crença religiosa. Como assim, viciados da crença religiosa? O que é isso? Como é que foi esse vício aí? Ele desviou as pessoas. Talvez pessoas que poderiam ter buscado o espiritismo, buscado o médium Acelino lá na casa espírita, no atendimento fraterno, né? Na palestra do Acelino, ou até participando das reuniões mediúnicas, e receber aquela mensagem cristalina do alto, né? Estimulando, consolando, apaziguando, norteando as pessoas para o bem. Ele distorceu a crença religiosa, viciou as pessoas, viciou o conceito religioso das pessoas. Essa é uma das coisas mais graves que a gente pode fazer, é distorcer, é viciar as pessoas numa visão equivocada dos princípios religiosos. Entendeu? Porque a pessoa faz mal para si e desloca também uma multidão. Fala, mas o médium tal faz isso. Não tem problema nenhum, não. Vender a mediunidade, usar a mediunidade para ganhar dinheiro, não tem problema, não. Senão o médium tal, que eu gosto tanto, ele não faria isso, se fosse errado. Você está fazendo é porque está certo. E aí, os efeitos disso? Vocês imaginam a extensão dos efeitos disso? Né? Imagina a extensão dos efeitos, né? Desse exemplo, que não é só o que ele fez, é o exemplo, é o que ele distorceu, viciou a imagem do médium, às vezes até a imagem do espiritismo, a imagem do médium espírita, não sei se ele continuou se dizendo espírita ou não, mas enfim, né?
Você percebe a gravidade disso, né? Os delinquentes ocultos. Delinquentes ocultos. Né? Porque eram pessoas que estavam praticando a delinquência, querendo usar os espíritos, o aval dos espíritos para os atos delinquentes. Né? Perante a lei divina, né? Mutilados da fé. Porque eram pessoas que não tinham fé, na verdade. Elas queriam caprichosamente as coisas, não queriam o que, que Deus quer para mim, o que, que é o melhor para mim. Eu sei o que eu quero tal coisa, não importa se Deus quer, Deus não quer, não importa se é bom, se é ruim, eu quero porque eu quero. Né? São os mutilados da fé, né? Que não entenderam a importância da fé. E aleijados do pensamento, porque não aprenderam a buscar as respostas dentro de si, a andar com as suas próprias pernas, a pensar com a sua cabeça, a buscar a inspiração do alto, mas através da elevação do pensamento, através do estudo digno, através da sintonia natural com as belas almas, por estarmos nessa busca de elevação, e não simplesmente por buscarmos palpites, né? Entendeu? Ok? Então, os aleijados do pensamento, que não aprenderam a andar com as próprias pernas, dependentes, né? Certo, pessoal? Todos nós podemos já ter errado nesse campo, ou podemos errar de alguma forma, entendeu? Ou podemos estar errando de alguma forma que a gente pode até descobrir ainda e tomar consciência, né? Então aqui nós não estamos julgando, nós estamos analisando um tipo de comportamento que o Acelino nos trouxe no testemunho dele. Justamente para nos alertar, falar, não vai por aí. Parece a porta larga, a porta fácil, mas não vai por aí, porque é a porta que conduz à perdição. Vai pela porta estreita, vai pelo sacrifício, pela renúncia, pela disciplina, pela fidelidade ao Evangelho, fidelidade ao Espiritismo, né? Vai pela porta estreita, né? E com o tempo, aquilo que você necessitar, você terá, mas com a consciência em paz, né? Com o coração em paz, tá? Certo, pessoal, ok? Estamos na hora, né? E acho que nós finalizamos. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Só tem mais um aqui. Então, só para terminar, não tenho desculpas, porque estava esclarecido. Não tenho perdão, porque não me faltou assistência divina. E depois de longa pausa, concluiu gravemente: podem avaliar a extensão da minha culpa? Gente, lógico que para Deus todos nós temos desculpa, todos nós temos perdão. É lógico que Deus nos dará infinitas oportunidades de evoluirmos e tal. Mas o que ele está dizendo é justamente o drama que ele vive intimamente. Deus perdoa, né? Só que para a gente se perdoar, nós precisamos fazer certo. Nós precisamos nos preparar de novo, nós precisamos voltar ao palco, né, da nossa vida material e precisamos fazer corretamente. Enquanto ele não fizer isso, ele vai continuar preso, né, a situação que ele fez. Né? Então a única maneira de nós nos reajustarmos perante a nossa consciência é a gente reconstruir o que a gente fez de uma forma negativa. É a única forma da gente se reconciliar com a nossa própria consciência. Tá? Então é nesse sentido que está dizendo, não tenho desculpa. O que eu vou falar? Eu sabia. O que eu vou dizer? Que desculpa que eu vou dar? Que eu não sabia? Eu sabia. Vim preparado, tinha informação, estava esclarecido. Não faltou assistência, não posso colocar a culpa em ninguém.
Entendeu? Então, é uma atitude de coragem, uma atitude de honestidade. Nós temos que ter essa honestidade, né? E nós, quando desencarnarmos, vamos ter que lidar com os resultados bons ou maus do que a gente tiver feito também. A gente vai ter que analisar honestamente, separar o joio do trigo lá. É nós com a nossa consciência, né? Então, vamos já, desde já vamos tentando mudar aquilo que a gente sente que precisa mudar, né? Certo? E a vida nos dará oportunidades de nos refazer, né? Refazer os nossos caminhos. Então vamos fazer a nossa prece, né? Para finalizarmos. Senhor Jesus, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade que tivemos de refletir sobre tão importante tema que faz parte da nossa vida material e da nossa vida espiritual. E que possamos, Senhor, nos manter fiéis ao Teu Evangelho, fiéis aos princípios espírita cristãos e atravessarmos os desafios existenciais com o máximo de coerência, com o máximo de fidelidade, com o máximo de boa vontade e de clareza, para enxergarmos as armadilhas do caminho, para enxergarmos os desafios como oportunidades de melhoria e trazendo-te em nossos corações, como nos dizia Paulo de Tarso, regozijarmos-nos sempre pelas oportunidades de crescimento e de superação. Obrigado por tudo e que a luz do teu amor nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Obrigado, tá? Novamente pelo carinho de todos, pela presença e pela participação, tá? Tenha uma excelente noite. Amanhã a gente não se encontra aqui no estudo, mas quinta-feira a gente está de volta às 20 horas, tá? Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus.